Bíblia usa algumas expressões que às vezes são expressões diferentes, mas têm o mesmo significado. Por exemplo, a purificação de toda injustiça é o mesmo que o perdão dos nossos pecados? Para responder a esta pergunta, vamos ler 2 versículos em que encontramos estas expressões, essas duas expressões. O primeiro está em 1 João capítulo 1, versículo 9, onde diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O segundo versículo está em Atos capítulo 10, versículo 43, onde diz: a Jesus Cristo dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Ao ler esses 2 versículos, penso que a purificação de toda injustiça é algo a mais do que o perdão dos nossos pecados. Por exemplo, uma criança é instruída por seu pai a não sair e brincar no quintal. Apesar da proibição, ela sai e cai na lama, cobrindo-se de sujeira, cobrindo ela mesma, o seu corpo de sujeira, como também suas roupas. Essa criança agora precisa de 2 coisas. Ela precisa de perdão, porque é desobediente, e precisa de limpeza, porque está suja. Se ele está realmente arrependido, se aquela criança está, ou se aquele crente está arrependido de sua desobediência e confessa, seu pai o perdoa imediatamente. Mas o processo de limpeza leva mais tempo. Necessita da aplicação de água e sabão. Agora, é exatamente o mesmo com o crente. Acontece o mesmo com o crente. Quando ele peca, ele não é apenas desobediente, mas está contaminado. Na confissão, ele é imediatamente perdoado por Deus. Mas antes que sua comunhão com Deus possa ser totalmente restaurada, ele deve ser purificado da contaminação que contraiu. Isso também é resultado da defesa de Cristo hoje no céu. Mas como se dá essa purificação? Acho que podemos deduzir do Salmo capítulo 119, versículo 9, que mostra quais são os meios que Deus usa. Diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? A resposta é: observando-o segundo a tua palavra. A palavra de Deus é aquela que tem poder purificador para o crente. Tenha em mente que não estamos falando agora da purificação que, como pecadores culpados, recebemos quando cremos em Cristo e fomos salvos. Naquela época, fomos purificados de uma maneira muito diferente pelo precioso sangue de Cristo. É o que trata Pedro em Atos, capítulo 10, versículo 43, onde nós lemos no início do vídeo. Mas como crentes, precisamos da lavagem contínua, não de sangue, ou não do sangue, mas da água pela palavra. Isso está claro em Efésios, capítulo 5, versículo 26. É uma doutrina bíblica. Algumas porções preciosas da palavra de Deus é aplicada com poder à alma. E mais uma vez, podemos olhar com alegria para a face de nosso Pai. Não é que duvidamos dele. Sabíamos o tempo todo que ele é nosso Pai e que ao confessar nosso pecado, recebemos seu perdão. Mas, ainda assim, havia uma sensação desconfortável, uma sensação de distância. A aplicação da palavra remove isto e a comunhão é totalmente restaurada. Mas, infelizmente, muitos crentes vivem sem certeza de que serão perdoados para sempre. Então, o que podemos dizer para confortar, para acalmar, para acalentar ou para dar segurança bíblica a estes crentes que têm este sentimento? Pois vivem sem a certeza de que serão perdoados para sempre. Provavelmente que eles têm esse sentimento porque eles não veem que todos os seus pecados foram lavados, ou lançados, melhor dizendo, sobre o Senhor Jesus na cruz, quando ele foi
castigado naquela cruz e que Deus é muito justo para acusá-los dos pecados com os quais ele já tratou com seu substituto. Deus não cobra uma dívida duas vezes. E eles não se baseiam em simples fé em tais declarações preciosas da palavra de Deus, tais como, primeiro ele esquece que tudo já foi resolvido na cruz, e esquece também da palavra de Deus que afirma, mas Jesus Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, porque com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E Deus diz, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Também ele diz, ora, onde há remissão ou perdão destes pecados, não há mais sacrifício pelos pecados. Esses versículos estão em Hebreus capítulo 10, do versículo 12 ao 18. Parece estar arraigado na mente de muitos que seu perdão está de alguma forma conectada com sua dignidade e encontram-se cheio de indignidade, hesitam em se classificar com os perdoados e salvos. Para todos esses, as palavras abençoadas do Senhor Jesus são cheias de importância. Teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Vai em paz. Disse o Senhor Jesus em Lucas, capítulo 7, versículos 48 e 50.